Gente, vamos falar agora de clonagem de micro-organismos. A clonagem de organismos é uma técnica realizada há muito, muito tempo, com micro-organismos e com plantas em laboratório, e no caso das plantas até muito antes, por agricultores, tá? Como é que a gente faz a clonagem de plantas? Então a gente botei um esqueminha aqui ao lado, olha, a clonagem de planta é muito simples. Para algumas espécies, você consegue pegar uma planta adulta, simplesmente cortar um galho, de preferência um galho ainda verde, né? Não totalmente transformado em madeira ou caule. Cortar esse ramo, você tira as folhas mais velhas, que são mais próximas da base do corte, deixa as folhas da ponta e coloca num meio apropriado para ele crescer. Para algumas espécies você pode botar num frasco d'água ou direto na terra. Para outras é preciso uma solução especial feita em laboratório com algumas substâncias químicas para que isso cresça e se transforme numa nova planta, produzindo novas raízes que aí depois de um determinado tamanho, com um sistema radicular já bem desenvolvido, você consegue passar para a terra e ter uma nova planta ali, mas que era um clone dessa planta original, porque foi a partir de um galho arrancado dela, então geneticamente é idêntico. Então isso é uma clonagem de plantas, tá certo? Existem, claro, técnicas bem mais refinadas de clonagem de plantas, a partir de poucas células, por exemplo. Mas a ideia basicamente é a mesma, você tirar algumas células daquele organismo e reproduzir, fazer com que cresça e se transforme numa nova planta. A partir da década de 1990 foi que se conseguiu realizar a clonagem de animais vertebrados complexos e desde então ela foi realizada com várias espécies. O organismo marcante que na década de 1990 foi clonado foi uma ovelha, conhecida como ovelha Dolly. E como é que foi feita essa clonagem? Então havia uma ovelha de uma raça, essa ovelha de face negra, né, que serviu como doadora de uma célula de óvulo, né, doadora de óvulo. Então foi retirado o óvulo do ovário dessa ovelha. Em laboratório foi retirado o núcleo desse óvulo, portanto, todo o material genético do óvulo foi retirado e não tinha como se desenvolver, mas o resto da célula permaneceu lá, membrana, citoplasma e todas as organelas, mitocôndrias, retículo, complexo de Golgi, etc., que a célula precisa para funcionar. E de uma outra ovelha, de uma outra raça, essa Finn Dorset, ela foi doadora do material genético que foi retirado a partir de células da mama dessa ovelha, não do ovário, células da mama. Essas células, uma dessas células, né, com seu núcleo, foi fundida a esse óvulo desnucleado, dando origem, então, a um óvulo, agora, com o núcleo da ovelha doadora de células mamárias. Então é um óvulo que 90% dele veio de uma raça, que a ovelha foi doadora de óvulo, mas o núcleo com o DNA veio de uma outra ovelha de outra raça. Tá? Esse novo óvulo foi, então, em laboratório, estimulado a iniciar o desenvolvimento embrionário dele. Quando ele estava na fase de blástula ou de blastocisto, ele foi implantado no útero de uma ovelha ainda de uma terceira raça diferente, essa Surrogate Ewe, com uma técnica que é já tradicional da fertilização in vitro, né, quando você implanta o embrião já fecundado no óvulo de uma mulher ou de uma fêmea de outra espécie. Esse embrião se desenvolveu e nasceu a ovelha Dolly, com todas as características genéticas da ovelha doadora de células mamárias.
sendo geneticamente pertencente à mesma espécie que aquela, e não a espécie da ovelha que foi barriga de aluguel, nem a espécie da ovelha doadora de óvulo. Tá? Então a Dolly foi o primeiro clone de um vertebrado, mamífero, primeiro clone de um mamífero. Foi um grande acontecimento na genética da década de 1990. Desde então a técnica foi aplicada a outros animais superiores também.